sou Natália e aos 35 anos achava que tinha minha vida resolvida como designer de interiores. Dediquei meu coração e alma a transformar espaços. Meu pequeno apartamento era meu refúgio, um lugar onde eu podia me isolar do mundo e simplesmente ser eu mesma. Perder meus pais cedo não foi fácil, mas me ensinou a ser independente. Acostumei-me com as noites tranquilas, a solidão que vem de estar sozinha. Não me entenda mal, eu não era uma ermitã escondida do mundo. Tinha amigos, colegas e uma carreira que amava, mas relacionamentos sérios não estavam nos meus planos. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo no trabalho, me joguei no sofá e comecei a rolar meu feed nas redes sociais. Era um hábito sem propósito, algo que me ajudava a relaxar. Foi quando vi a mensagem: "Oi Natália, seus designs são incríveis. Já pensou em fazer projetos comerciais?" Pausei, meu polegar pairando sobre a tela. A foto do perfil mostrava um homem bonito com um sorriso caloroso. João Tavares, 38 anos, empresário. Hesitei por um momento antes de responder: "Obrigada, João. Já fiz alguns projetos comerciais, mas me concentro mais em espaços residenciais." "Por que pergunta?" E assim começamos a conversar. No início, era tudo sobre negócios. Ele tinha uma pequena empresa de transportes e estava pensando em reformar seu escritório. Mas com o passar dos dias, nossas conversas derivaram para outros tópicos: filmes, livros, nossos lugares favoritos na cidade. Era fácil, natural. Uma semana depois de começarmos a conversar, João me surpreendeu: "Natália, tenho gostado muito de conversar com você. Que tal tomarmos um café qualquer dia desses?" Sem pressão, só achei que seria legal nos conhecermos pessoalmente. Encarei a mensagem, meu coração dando um pequeno salto. Claro, por que não? Tem uma cafeteria ótima perto do meu escritório. Que tal sábado às 14 horas? O sábado chegou e me vi parada na frente do guarda-roupa, subitamente consciente de como grande parte das minhas roupas era de trabalho. Optei por um vestido casual, algo que dizia: "Me esforcei, mas não estou tentando demais." A cafeteria estava movimentada quando cheguei. Vasculhei o ambiente, meus olhos pousando em João. Ele era ainda mais bonito pessoalmente, com olhos gentis e um sorriso fácil. Levantou-se quando me viu, acenando para mim. "Natália, que bom finalmente te conhecer", disse ele, sua voz calorosa e genuína. "Igualmente", respondi, deslizando para o assento à sua frente. "Espero que não tenha esperado muito." E assim caímos na conversa. João era atencioso, fazendo perguntas perspicazes sobre meu trabalho. Ele me contou sobre sua empresa de transportes, os desafios de gerenciar uma frota de caminhões e motoristas. O tempo voou e, antes que eu percebesse, já estávamos conversando há horas. Ao sairmos da cafeteria, João se virou para mim. "Me diverti muito, Natália. Gostaria de fazer isso de novo algum dia?" Me vi assentindo antes mesmo de perceber. Sim, eu gostaria. Nas semanas seguintes, João e eu começamos a nos ver regularmente. Nossos encontros para café se transformaram em jantares e logo estávamos passando a maior parte do nosso tempo livre juntos. Havia algo em João que me fazia sentir à vontade. Ele era competente sem ser arrogante, inteligente sem ser pedante. À medida que os meses passavam, nosso relacionamento se aprofundava. João me apresentou a sua mãe, Sandra, uma mulher gentil na casa dos 60 anos que havia sofrido um derrame recentemente. Ela morava com João em uma casa modesta nos arredores da cidade. "Mãe, está a Natália", disse João, com o braço em volta da minha cintura. O rosto de Sandra se iluminou. "Ah, João me falou tanto de você." Entre. Apesar de sua condição, Sandra era calorosa e acolhedora. Passamos a tarde conversando e me vi gostando cada vez mais dela. Era claro que João era devotado à sua mãe, e ver esse lado mais suave dele me fez me apaixonar ainda mais. Quando estávamos saindo, Sandra me puxou de lado. "Você faz bem a ele, Natália. Não vejo João tão feliz há anos." Suas palavras ficaram comigo, aquecendo meu coração. Pela primeira vez em muito tempo, senti que fazia parte de algo maior que eu mesma. Nosso relacionamento não era sem desafios.
O trabalho de João frequentemente o mantinha ocupado, e havia momentos em que eu sentia que estava competindo com sua empresa por atenção. Mas ele sempre arranjava tempo para mim, me surpreendendo com almoços ou deixando bilhetes carinhosos no meu apartamento. Um ano passou num turbilhão de amor e risadas. No nosso aniversário, João me levou à mesma cafeteria onde tivemos nosso primeiro encontro. Ao terminarmos a refeição, ele estendeu a mão pela mesa e segurou a minha. Natália, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente, este último ano foi o melhor da minha vida. Você trouxe tanta alegria e amor ao meu mundo. Não consigo imaginar minha vida sem você. Minha respiração ficou presa na garganta quando ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Quer se casar comigo? Lágrimas se formaram em meus olhos enquanto eu assentia, incapaz de falar. João deslizou o anel no meu dedo e a cafeteria irrompeu em aplausos. Ao sairmos de mãos dadas, não conseguia parar de olhar para o anel. Era lindo, mas mais do que isso, representava um futuro que eu nunca pensei que teria. Decidimos fazer um casamento pequeno, apenas amigos próximos e família. Sandra ficou radiante, insistindo em ajudar com o planejamento apesar de seus problemas de saúde. O dia do casamento foi perfeito. Enquanto eu caminhava pelo corredor, vendo o rosto de João se iluminar, soube que tinha tomado a decisão certa. Trocamos votos, prometendo amar e apoiar um ao outro através de tudo que a vida nos reservasse. Na recepção, Sandra me puxou de lado, seus olhos brilhando de lágrimas. Bem-vinda à família, querida, disse ela, me abraçando apertado. Após o casamento, João e eu decidimos nos mudar para a casa de Sandra. Fazia sentido, ela precisava de cuidados e a casa era espaçosa o suficiente para todos nós. Aluguei meu apartamento, empacotando minha vida em caixas de papelão com uma mistura de empolgação e apreensão. Os primeiros meses de casamento foram idílicos. João era atencioso e amoroso, sempre pronto com um beijo ou uma palavra gentil. Sandra e eu nos aproximamos, criando laços através do nosso amor compartilhado por jardinagem e culinária. Senti como se tivesse ganhado não apenas um marido, mas também uma mãe. Determinada a ajudar Sandra a se recuperar do derrame, contratei um massagista e um instrutor de ginástica terapêutica. As melhoras foram lentas, mas constantes. Em alguns meses, Sandra estava andando normalmente, até começando a mexer no jardim e cozinhar refeições. Quanto a João e eu, não tínhamos pressa em ter filhos. Ambos queríamos focar em nossas carreiras e aproveitar nosso tempo juntos. Mas conforme nosso primeiro aniversário de casamento se aproximava, notei uma mudança sutil no comportamento de João. Ele começou a ficar até tarde no trabalho com mais frequência, citando problemas com motoristas ou pedidos de última hora de clientes. No início, não pensei muito nisso. Afinal, administrar o negócio não era fácil, e eu mesma frequentemente trabalhava até tarde. Numa manhã de sábado, enquanto eu aproveitava meu café e um bom livro, João anunciou que precisava ir ao escritório. No fim de semana, perguntei surpresa. Ele deu de ombros, sem encontrar meus olhos. Algumas papeladas que preciso colocar em dia. Não me espere acordada, ok? Enquanto ele saía, senti uma pontada de inquietação, mas afastei, focando em vez disso nos meus planos para o dia. Foi Sandra quem primeiro expressou suas preocupações. Estávamos na cozinha preparando o jantar quando ela abordou o assunto. Natália, querida, começou ela, sua voz hesitante, você notou que João tem trabalhado muito ultimamente? Você deveria ficar de olho nele. Sabe, não deixe que ele te dê por garantida. Me virei para ela, surpresa. O que quer dizer? Ela suspirou, parecendo de repente mais velha. Os homens, às vezes eles ficam inquietos. Esquecem o que têm em casa. Suas palavras me causaram um arrepio. Ela estava falando por experiência própria? Queria perguntar, mas algo em sua expressão me impediu. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama esperando João chegar em casa, as palavras de Sandra ecoavam na minha mente. Pela primeira vez, permiti-me considerar a possibilidade de que algo pudesse estar errado. Quando João finalmente se arrastou para a cama nas primeiras horas da manhã, fingi estar dormindo. Ele cheirava a cigarro e era perfume. Meu estômago se revirou, mas mantive meus olhos fechados, minha respiração estável. Na manhã seguinte, tomei uma decisão.
Não podia viver com essa incerteza, essa dúvida crescente. Precisava saber a verdade, qualquer que fosse ela. Com as mãos tremendo, peguei meu telefone e pesquisei por detetives particulares em nossa área. Sentia que estava errada, uma traição de confiança, mas a alternativa, viver com essa suspeita crescente, parecia pior. Encontrei uma agência bem avaliada e marquei um horário para mais tarde naquela semana. Ao desligar, senti uma mistura de alívio e pavor. Em breve, eu disse a mim mesma, teria respostas. Se eu gostaria dessas respostas era outra questão. O escritório do detetive era pequeno e abarrotado, com arquivos empilhados desordenadamente em todas as superfícies. O próprio detetive, um homem grisalho na casa dos 50 anos, se apresentou como Miguel. Expliquei tudo, as noites tardias, o trabalho nos fins de semana, as mudanças sutis no comportamento de João. Enquanto falava, senti um peso saindo dos meus ombros. Era bom expressar meus medos, ter alguém que ouvisse sem julgar. Certo, disse Miguel quando terminei. Aqui está o que faremos. Vamos rastrear os movimentos dele por algumas semanas, ver se conseguimos estabelecer um padrão. Se ele estiver aprontando algo, vamos descobrir. 3 semanas depois, meu telefone tocou. Era Miguel. Senhora Tavares, acho que você deveria vir ao meu escritório. Tenho algumas informações para você. A viagem até o escritório dele foi um borrão. Minhas mãos tremiam enquanto eu estacionava, e precisei de um momento para me recompor antes de entrar. Miguel estava me esperando, um arquivo grosso em sua mesa. Sua expressão era sombria. Sinto muito, senhora Tavares, ele começou, e meu coração afundou. Mas suas suspeitas estavam corretas. Seu marido tem sido infiel. Ele empurrou o arquivo em minha direção. Com mãos trêmulas, eu o abri. Dentro havia fotos, mensagens de texto, recibos de hotel, evidências não de um caso, mas de vários. João estava vendo múltiplas mulheres, malabarismo com o que parecia ser um cronograma cuidadosamente planejado. Ele tem se encontrado com elas em vários hotéis, Miguel explicou gentilmente. Sempre em dias diferentes da semana. Parece que ele vem fazendo isso há bastante tempo. Eu encarava as fotos, incapaz de processar o que estava vendo. Lá estava João, meu João, com o braço em volta de uma mulher loira que eu nunca tinha visto antes. Outra mostrava ele beijando uma ruiva na frente de um restaurante. Meu estômago se revirou. Saí do escritório de Miguel atordoada, o arquivo apertado contra meu peito. Enquanto dirigia para casa, lágrimas embaçavam minha visão. Como João pôde fazer isso comigo, conosco? E nossos votos, nossas promessas? Quando entrei em nossa rua, vi que o carro de João não estava lá. Claro que não. Era quinta-feira. De acordo com o relatório de Miguel, essa era a noite dele com a loira. Sandra estava na sala quando entrei. Um olhar para meu rosto e ela soube. Oh, Natália, disse ela suavemente. O que aconteceu? Não pude mais segurar. Desabei no sofá ao lado dela e contei tudo, minhas suspeitas, a contratação do detetive, o que eu havia descoberto. Sandra estendeu a mão gentilmente, pegando o arquivo das minhas mãos e colocando-o de lado. Seus olhos, cheios de uma mistura de preocupação e determinação, encontraram os meus. Você precisa descansar, querida, ela disse. Não pode tomar nenhuma decisão nesse estado. Uma mente clara é o que você precisa agora. Assenti, entorpecida, permitindo que ela me guiasse até as escadas. Enquanto eu subia cada degrau, sentia como se estivesse me movendo através de melaço, meu corpo pesado com o fardo do meu novo conhecimento. Conversaremos mais amanhã, Sandra prometeu enquanto me levava até meu quarto. Tente dormir um pouco. O sono, no entanto, provou ser elusivo. Revirei-me na cama a noite toda, minha mente repassando cada momento do meu casamento, procurando por pistas que eu poderia ter perdido. Quando o amanhecer finalmente chegou, desisti de descansar e me preparei para o trabalho. O trabalho foi um borrão. Passei o dia no piloto automático, os olhares preocupados dos meus colegas ricocheteando na casca protetora que construía ao meu redor. Conforme o escritório se esvaziava para a noite, permaneci na minha mesa, incapaz de enfrentar a ideia de ir para casa.
Já estava escuro quando finalmente saí, às ruas quietas enquanto eu fazia meu caminho de volta para casa. Ao virar na nossa rua, uma cena estranha me recebeu. A porta da garagem estava escancarada e eu podia ouvir o ronco de um motor. De repente, Sandra saiu em disparada da garagem na picape de João, os pneus cantando enquanto ela entrava na rua. Meu coração saltou para a garganta quando ela avançou em minha direção, mas no último momento, ela pisou no freio. Natália, ela gritou, sua voz afiada com urgência. Entre no carro agora. Atordoada e alarmada pelo olhar selvagem em seus olhos, obedeci sem questionar, me jogando no banco do passageiro. Mal tinha fechado a porta quando Sandra pisou fundo no acelerador, a picape arrancando com um rugido. No espelho retrovisor, vi João irromper da casa, seu rosto contorcido de raiva. Ele correu atrás de nós, gritando e xingando, mas Sandra não diminuiu a velocidade. Descemos a rua em alta velocidade, deixando-o para trás. Me virei para Sandra, meu coração disparado. O que está acontecendo? Exigi, mas as palavras morreram na minha garganta quando vi sua expressão. Ela parecia aterrorizada, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava o volante. Dirigimos em silêncio tenso pelo que pareceu horas, mas provavelmente foi apenas cerca de 30 minutos. Não ousei falar, com medo de quebrar a concentração de Sandra enquanto ela navegava pelas estradas escuras. Finalmente, Sandra entrou no estacionamento de uma lanchonete à beira da estrada. Ela examinou a área cuidadosamente antes de desligar o motor, seu corpo ainda tenso. Vamos, disse ela, sua voz baixa e urgente. Precisamos conversar. Dentro da lanchonete, deslizamos para uma cabine no canto mais distante. Sandra pediu café para nós duas, seus olhos constantemente voltando para a porta. Quando a garçonete saiu, Sandra se inclinou sobre a mesa, falando num sussurro frenético. Natália, escute-me com atenção. Estamos em perigo. Há uma hora, ouvi João no telefone. Ele estava falando sobre se livrar de nós, Natália. De nós duas. Encarei-a chocada, minha mente girando com suas palavras. A ideia de que João poderia estar planejando se livrar de nós parecia absurda demais para ser verdade. Sandra deve ter percebido minha descrença, porque sua expressão mudou de medo para determinação. Você não acredita em mim, ela disse, não como uma pergunta, mas uma afirmação. Sem esperar minha resposta, ela pegou sua bolsa e tirou o celular de João. Encontrei isso no carro dele quando estava saindo. Veja por si mesma. Juntas, Sandra e eu nos debruçamos sobre a pequena tela, rolando as mensagens de João. Meu coração afundou conforme chegamos a uma conversa com alguém rotulado como a diretora. À medida que líamos, a verdade das palavras de Sandra ficou mais clara. João não estava planejando nos matar, mas suas intenções estavam longe de serem inocentes. Ele estava em negociações com o diretor de um asilo estadual, discutindo maneiras de declarar Sandra incapacitada e interná-la contra sua vontade. Meu Deus, sussurrei, rapidamente pesquisando avaliações do asilo. O que encontrei gelou meu sangue. Negligência, abuso, condições insalubres, as histórias eram aterrorizantes. Olhei para Sandra, que parecia aliviada, mas à medida que li para ela alguns dos piores relatos, o alívio de Sandra se transformou em raiva. Isso não é viver, ela cuspiu. É uma morte lenta. Pode muito bem ser assassinato. Mas a traição de João não terminava aí. Conforme continuamos a rolar, encontramos mensagens para várias mulheres, suas amantes. O número era impressionante, mas o que mais doía eram suas palavras sobre mim. Assim que minha mãe estiver fora do caminho, vou deixar Natália, dizia uma mensagem. Estou cansado de brincar de casinha. Quero minha liberdade. Me senti enjoada, mas me forcei a continuar lendo, copiando as mensagens para meu e-mail como evidência. Sandra e eu ficamos sentadas em silêncio enojado, o peso da traição de João pesando entre nós. Finalmente, Sandra falou, sua voz carregada de emoção. Eu devia ter visto isso chegando, disse ela. O pai de João, ele me traiu também. Por anos. Ele até tinha outra família, 2 filhos que eu não sabia até que fosse tarde demais. Meu queixo caiu. Sandra, eu não tinha ideia. Ela assentiu tristemente. Eu fechei os olhos para tudo.
Eu o amava e tinha medo que ele nos deixasse se eu o confrontasse. Pensei, e esperava que João fosse diferente. Que ver os erros do pai o tornaria um homem melhor. Os olhos de Sandra se encheram de lágrimas. Mas ele tem sido assim desde jovem. Sempre charmoso, sempre com uma nova garota no braço. Perdi a conta de quantos corações ele partiu. Quando ele se casou com você, Natália, pensei que ele finalmente tivesse amadurecido. Eu estava tão feliz. Respirei fundo. Vou me divorciar dele. Não posso ficar com alguém que faria isso conosco. Sandra sentiu compreensão em seus olhos. Então, para minha surpresa, ela começou a chorar suavemente. Por favor, ela sussurrou. Não me deixe. Não posso enfrentar isso sozinha. Sem hesitação, me movi para o lado dela da cabine, envolvendo-a em meus braços. Não vou a lugar nenhum, Sandra. Somos família e vamos superar isso juntas. Eu prometo. Enquanto Sandra e eu estávamos sentadas na cabine da lanchonete, emocionalmente exaustas por nossas descobertas, senti um peso pressionando meu peito. Havia mais uma notícia que eu precisava compartilhar, algo que complicava ainda mais nossa situação. Sandra, comecei, minha voz mal acima de um sussurro. Há mais uma coisa que você deve saber. Respirei fundo, me preparando. Estou grávida. Descobri hoje de manhã no trabalho. Não sei o que fazer. A expressão de Sandra endureceu, uma determinação feroz substituindo seu choque inicial. Vou te dizer o que vamos fazer, ela disse, sua voz forte e resoluta. Vamos revidar. João não vai destruir nossas vidas e sair impune. É hora de tomarmos o controle. Pagamos nosso café e voltamos para a picape. A viagem de volta para casa foi tensa, mas cheia de um senso de propósito. Quando entramos na garagem, vi o carro de João estacionado de qualquer jeito, um sinal claro de seu estado agitado. Respirando fundo, Sandra e eu entramos na casa. João estava andando de um lado para o outro na sala de estar, seu rosto contorcido de raiva. Assim que nos viu, ele explodiu. Mãe, que diabos você estava pensando, saindo com minha picape e meu telefone? Você perdeu o juízo? Antes que Sandra pudesse responder, dei um passo à frente, meu coração batendo forte, mas minha determinação firme. Levantei o arquivo do detetive particular. João, precisamos conversar. Seus olhos correram de mim para o arquivo, a compreensão surgindo em seu rosto. Por um momento, ele pareceu em pânico, mas então sua expressão se suavizou em uma de indiferença fria. Então você sabe, ele disse, sua voz estranhamente calma. O que você vai fazer sobre isso, Natália? Me divorciar. Sim, eu disse, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Quero o divórcio. Para meu espanto, João riu. Qual é, Natália, você está exagerando. Então eu tive algumas aventuras, não significa nada. Você não é suficiente para mim, mas podemos fazer isso funcionar. Você pode ficar, ser uma boa esposa, e eu serei discreto com minhas atividades extracurriculares. Senti uma onda de raiva e nojo. Você deve estar brincando. Não preciso de um lixo como você na minha vida, João. Acabou. O rosto de João escureceu. Ele apontou para a porta, sua voz baixa e ameaçadora. Ótimo. Saia. Esta é minha casa e quero você fora. Antes que eu pudesse responder, Sandra deu um passo à frente, seu queixo erguido desafiadoramente. Na verdade, João, esta é minha casa. Eu a possuo e eu decido quem fica e quem sai. Ela respirou fundo e acrescentou, e estou dizendo para você ir embora. Agora. O queixo de João caiu, a descrença estampada em todo o seu rosto. Mãe, o que você está dizendo? Eu sou seu filho e Natália, ela não é nada para você. O aperto de Sandra na minha mão apertou. Você está errado, João. Natália é como uma filha para mim. Ela é família. Então, com um olhar significativo para mim, ela acrescentou, e ela está carregando meu neto. Os olhos de João se arregalaram, disparando para minha barriga. Por um momento, a esperança tremulou em seu rosto. Você está grávida? Então não posso ir embora.
O bebê precisa de um pai. Balancei a cabeça, minha resolução mais forte do que nunca. Esta criança não precisa de um pai como você, João. Ficaremos bem sem você. Sandra assentiu em concordância. Você ouviu ela, João. É hora de você ir, trocaremos as fechaduras pela manhã. João olhou de Sandra para mim, percebendo que havia perdido esta batalha. Sem mais uma palavra, ele subiu as escadas furiosamente, presumivelmente para fazer as malas. Conforme o som de seus passos furiosos desapareciam, me virei para Sandra, sobrecarregada pelos eventos do dia. Ela me puxou para um abraço apertado, e senti a tensão começar a deixar meu corpo. Os meses seguintes àquela noite fatídica foram um turbilhão de batalhas judiciais, tumulto emocional e novos começos. O processo de divórcio foi confuso, como esperado, mas com a montanha de evidências que havíamos reunido, João não tinha chance. Sentei-me na sala do tribunal, minha mão descansando protetoramente sobre minha barriga crescente, enquanto a juíza proferia seu veredicto. As numerosas infidelidades de João, combinadas com suas tentativas de manipular a situação de vida de Sandra, pesaram fortemente a meu favor. A voz severa da juíza ecoou pela sala enquanto ela me concedia um pacote de compensação substancial. Senhor Tavares, ela disse, seus olhos penetrando em João, suas ações foram repreensíveis. Este tribunal decide a favor da senhora Tavares e ordena que você pague uma compensação por danos emocionais. Observei o rosto de João se contorcer de raiva e descrença. Por um momento, senti uma pontada de tristeza pelo homem que eu pensava ter me casado. Mas quando peguei o olhar de apoio de Sandra na galeria, soube que havíamos tomado a decisão certa. Após os procedimentos judiciais, Sandra e eu nos sentamos em sua cozinha, nossa cozinha agora, bebendo chá e processando os eventos do dia. Fiz algumas mudanças em meu testamento, Sandra disse de repente, deslizando um documento pela mesa para mim. Passei os olhos pelo papel, meus olhos se arregalando ao perceber o que estava lendo. Sandra, você não pode. Isso é demais. Ela estendeu a mão, segurando a minha nas dela. Natália, você e esse bebê são minha família agora. João, ele fez suas escolhas. Eu o deserdei. A casa, minhas economias, são suas e do meu neto agora. Conforme minha data de parto se aproximava, Sandra e eu passávamos nossas noites preparando o quarto do bebê. Uma noite, enquanto dobrávamos pequenos macacões e arrumávamos bichos de pelúcia, Sandra se virou para mim com uma expressão séria. Natália, ela disse, sua voz suave mas determinada, quero que você saiba que vamos criar este menino corretamente. Ele vai crescer para ser um homem que respeita as mulheres, que entende o valor da lealdade e da honestidade. Assenti, sentindo um nó se formar em minha garganta. Você está certa. Ele não terá o pai por perto, mas talvez isso seja para o melhor. Ele não terá que ver esse exemplo negativo. Os olhos de Sandra se embaçaram. Cometi erros com João. Deixei que ele visse o comportamento do pai e não fiz o suficiente para contrabalançar isso. Mas desta vez será diferente. Este menininho vai crescer cercado por mulheres fortes que não tolerarão desrespeito ou infidelidade.